tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. E cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, porque tu é enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos seus que costumavam ver o cego por se ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divergência entre eles. Perguntavam como está o cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado e encontrando, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Bom, teria muito pouco para falar diante do Evangelho, sendo que a nossa reunião aqui pode ser um Evangelho vivo, onde se demonstra que Jesus veio para quem? Veio por quê? Veio para quê? Nós estamos na Quaresma e desde o comecinho nós falamos claro. O que nós vamos celebrar na Páscoa? Por que se prepara a Páscoa? A gente procura de qualquer jeito eliminar a fome, eliminar as doenças, prolongar por um pouquinho a nossa vida, embelezar um pouquinho com plástica, etc. A pele que vai se desfazendo, não é? Quer dizer, no fundo, a gente quer uma melhora da vida, não é? A medicina tenta de transplantar órgãos dentro do nosso corpo e aí por diante. Os povos tentam, formam a ONU, formam os outros sodalícios para resolver os problemas no diálogo, não mais na guerra. Então vocês vejam que, no fundo, o mundo caminha para isso.
que é isto. Mas só uma coisa, tudo isto é fadado, é destinado a não ter resultado nenhum, a não ser superficial. Por quê? Porque o mundo não aceita. É como o doente que vai ao médico e fala: doutor, estou com esta doença. Meu filho, tem esse remédio. Mas doutor, custa caro. Doutor, dói. Uma cirurgia. Doutor, é amargo. Como é que eu vou tomar esse remédio? Escuta, você quer a cura ou quer paliativo? Quero a cura. Então, só tem esse remédio. É o remédio que não somente cura as feridas de cada um de nós, feridas psíquicas, afetivas, sentimentais, mentais, físicas, e depois a última ferida. Qual é a última ferida do ser humano? Qual é? A morte. A morte. Aqui estamos diante de uma realidade, gente. Não adianta, porque a gente não quer pensar nessas coisas, mas são realidades. Então a gente quer o eterno carnaval, para não pensar, tudo bem, pode levar a vida como o eterno carnaval. Vai pulando na praça, aí vai para o despenhadeiro, vai se afogando. Então o que acontece? Que mostra durante esta quaresma e durante todo o Evangelho, esta pessoa, um carpinteiro, um ser humano, prestemos bem atenção, gente, um ser humano, no qual Deus habita. É muito fácil para nós aceitar a visão de um Deus que nós imaginamos, mas que nós criamos imagem. E não aceitar que aquele ser humano seja o próprio Deus, apesar dos milagres como os fariseus. Ele sarou o cego. O cego foi aos teólogos da época, os fariseus. Quem que te abriu os olhos? Foi o homem lá que me disse para eu me lavar, fez barro, colocou dentro a lama, colocou nos meus olhos, me lavei e agora vejo. O que você acha que é esse homem? Bom, pelo menos é um profeta. O quê? Os fariseus já estavam por cima daqui, com Jesus, que fazia os sinais. Todo mundo deixava a sinagoga para correr atrás dele. Compreende? Então, vai embora. Você nasceu todo no pecado, porque as doenças antigamente eram consideradas consequência do pecado. Então você nasceu todo no pecado e vem ensinar a nós que somos professores de teologia. Como isso? Em que mundo nós estamos? Em que religião nós estamos? Esse homem, veja bem, tinha o fato de lhe ter devolvido a vista, que não é comum. Mas ele tinha cometido um erro aos olhos religiosos deles. E como muitas vezes se pensa a religião, ou é transmitida também a religião. A observância do sábado. Ele não é religioso, porque não foi à missa aos domingos. Uma vez uma senhora me falou, confessou porque não queria comungar, não podia comungar. Falei, por quê? Qual é o pecado? Eu não fui à missa no domingo. Mas por que não fui à missa no domingo?
porque minha mãe estava de cama, eu tive que cuidar dela. Falei, olha, você não poderia comungar se você não cuidasse da sua mãe. Não porque você não foi à missa aos domingos. A observância religiosa é aquilo que fala a primeira escritura de hoje. Deus não olha as aparências, não olha os atos externos, mas olha o coração. E o coração é simples de se olhar. Se tiver uma criança pequena aqui, vamos deixar. Eu sempre pergunto para uma criança pequena, para vocês entenderem o que é o coração. Porque parece uma coisa abstrata, assim como a alma parece uma coisa abstrata, e assim por diante. Aí o que é o coração? Eu falo para a criança, você está vendo esta mão? Tó. Se eu te der um tapa, o que eu sou? Você é mau. Se eu fizer um carinho em você, o que eu sou? Você é bom. Esse é o coração. Difícil de entender. Difícil de entender. Mas por que não cuidamos do coração? Queremos ser felizes, mas não cuidamos da fonte da felicidade. Ele seca e sempre andamos angustiados. Sempre esperamos que os outros façam as coisas para nós e não que nós façamos as coisas para os outros. É o contrário, gente. A vida é o contrário. É nós fazermos as coisas para os outros, não os outros fazer as coisas para nós. Isto é a simplicidade. E depois este homem ele vai continuando a sua vida. Estamos na Quaresma, para a Páscoa. Então esta obra que a gente vive dia a dia, que eu sempre falo, lá no Conviver, não tem criança triste. É verdade ou é mentira esta palavra? É verdade. É verdade ou é mentira? Se você estiver triste, olha, se você estiver triste no Conviver, eu vou matar tudo para a praça, viu? Então, veja, duas coisas simples, gente. Um casal de pais, até na Itália foi, rico, tudo, ia levar para a Itália, ia para a Holanda um filho de 12 anos para passear, para se distrair, porque o filho dele andava muito triste. É o fruto da riqueza de hoje. Os filhos não sabem mais o que querem, estão vazios. Queremos encarar a vida, gente, ou não? Não. Não queremos encarar. Ainda calculamos que o progresso de um povo consiste no dinheiro. Não. Nós somos cristãos, gente. Nos dizemos cristãos. O que é o cristianismo no sentido prático? Fizeram passeadas nas cidades, vão voltar a fazer passeadas nas cidades, quebrando tudo. Porque quer para hospitais, etc., padrão FIFA. Não? Quando alguém vem visitar o Conviver, aí mostrando que cada sala de aula tem um banheiro, eu falei, gente, por que foi feito aqui? Por quê? Porque nós não queremos... Veja como se traduz em obras práticas, porque a gente pensa que a espiritualidade é uma evasão do cotidiano. Ah, como eu me sinto bem. Não, não é uma evasão. É uma entrada de Deus no coração da gente que depois age e demonstra pelas próprias mãos o que o seu coração é. Ou simplesmente humano, ou preenchido por Deus. Então eu falo, por que foi feito um banheiro, cara? Por quê?
Porque o princípio básico, estou falando para nós cristãos, e o evangélico, católicos, etc., gente, 90% do povo brasileiro se diz cristão. Por ser evangélico, católico, não interessa a denominação. Fala que é cristão. E o cristão, ele tem princípios claros. Se nós, para as crianças, porque ele se abre para a vida, se para os idosos que já trabalharam e prepararam o que nós temos agora, e para os doentes não der o melhor, não o que sobra, o melhor, nós podemos até ser o país mais rico do mundo, mas não seremos o país mais civilizado do mundo. Pode ter certeza disso. E isso a gente se forma nas famílias, se forma nas igrejas. Compreende? Porque se pensa que para os doentes, etc., nós damos o resto. Vou contar só um pequeno fato. Até parece piada, mas é verdade. Aquele piso que nós temos lá no Conviver, ele é piso de exportação, não é ardósia comum. Ele é toda trabalhada, sentido. E uma amiga lá, que produz o ardósia, falou, Frei, se precisar de alguma coisa, vem aqui que produz 80% da ardósia do Brasil, lá em Minas, na cidade de Papagaios. Aí ela me apresentou aqueles que faziam a ardósia assim, e um deles falou, quanto preciso? Preciso de 1000 metros, era a primeira parte do Conviver. 1000 metros, tá bom, Frei. Eu queria aquele ardósia lisa mesmo, porque eu queria o melhor. Aí ele falou, Frei, por que não usa a ardósia comum? Baratinha, a gente pode dar bastante, falou para mim. Ele nunca tinha me visto. Eu falei, escute, a ardósia comum você usa na sua casa. Porque não conheço. Você usa na sua casa. Aí tirei umas fotografias, falei, está vendo com que crianças cuidamos? Eu quero aprontar corrida com eles lá, como de vez em quando eu faço lá, quero aprontar corrida, quero brincar lá nos corredores. Falei, você anda bem, você tem seu tempo. Então, por isso digo, não se ofenda. Você pode andar na ardósia comum. Lá eu preciso de uma ardósia lisa, para poder correr, para poder brincar. Quero o melhor. Desculpe, Frei, e que sempre nos foi ensinado a dar para quem precisa o resto. Não é assim? O resto. O resto. O que não serve para mim, eu dou para os outros. Não, gente. Se quisermos ser um país, repito, civilizado, não um país mais rico, civilizado. Depois diz que o cristianismo não serve, é uma fuga, que a religiosidade é um gosto pessoal. Como alguém gosta de ir para a igreja, outro tem gosto de ir para o boteco. Não. É vida. E a vida de Deus que veio sobre a terra. Para vencer todos os males. E no fim, para vencer o último mal, que é a própria morte. Ele não olha a nossa beleza ou feiura física que estamos aqui. Não olha. O que é a diferença do coração do menino numa cadeira de roda e do meu coração? Nenhuma. 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 E tudo isto passará. A beleza física passará como as flores. Daqui a 3 dias já estão secas estas flores. O coração permanece eternamente.
Esta é a história de Cristo, daquele homem que perguntou ao cego que enxergava: crês você no Filho do Homem? Quem é Senhor para que eu creia? Está na tua frente, tu estás vendo, sou eu. Creio, Senhor. Que possamos repetir até a Páscoa: creio, Senhor, que tem esperança no mundo, porque tu vieste ao mundo. Creio.